que está aqui nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro em inglês sobre dinossauros. A gente vai conversar com ele por que dinossauros e por que resolveu escrever esse livro. A gente está com Wellington Aguiar, engenheiro. Obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui. Você é engenheiro no Brasil e veio para cá, para os Estados Unidos, há quanto tempo? Eu vim há 16 anos atrás. E veio para quê? Eu vim para, como muitos brasileiros, vêm para trabalhar, mas eu tinha em mente um plano. Desenvolver um conhecimento melhor da língua, voltar para o meu país e aplicar esse conhecimento lá. Aplicar o conhecimento de inglês no Brasil? Da língua, exato. Trabalhar em determinados setores que exigem o conhecimento dessa língua. E então, eu vim com esse plano. Mas você desistiu de voltar? Acabou ficando Então, acabei ficando aqui por esses 16 anos. E aqui você trabalha em quê? Aqui eu tenho trabalhado como qualquer brasileiro, né? No início eu trabalhei numa área ligada à engenharia mecânica, que é a área de machine shops, trabalhando com fabricação de peças mecânicas. Trabalhei um bom período nisso aí, mas depois eu vi que esse campo não iria ser muito promissor para mim, porque eu não estava atuando exatamente naquilo que eu queria. Então eu procurei outras maneiras, né, de trabalhar aqui. Fora da engenharia? Fora da engenharia. No Brasil você é da onde? Minas? Minas Gerais, Governador Valadares. E lá você trabalhava em que, engenharia? Eu me formei pelo MIT, né, de Governador Valadares, em 1982. Durante esse período que eu estava frequentando a escola de engenharia, eu lecionei por 5 anos nas escolas da rede adventista de ensino. Eu era professor de matemática, de ciências. E depois, quando eu me formei, fui para São Paulo, trabalhei numa das fábricas da igreja adventista. E finalmente eu terminei indo para Manaus. Na época, o distrito industrial estava muito forte e estava crescendo muito, então eu fui para lá e fiquei em Manaus por 7 anos trabalhando. Trabalhei na Motorrádio do Amazonas, trabalhei na CCE do Amazonas, algumas outras fábricas. Eu gastei 7 anos lá, depois voltei para Valadares e vim para os Estados Unidos. Você veio aqui para os Estados Unidos, veio com família ou veio sozinho? A minha esposa veio primeiro, depois eu vim. Mas agora minha família toda está aqui. Tá. E quando você resolveu escrever o livro? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente ver se mostrar. Esse aqui é o manuscrito, mas o livro mesmo está saindo agora semana que vem, né? Exato. The Plot, de Wellington Aguiar, A Brilliant and Startling Theory on the Origin and Demise of the Dinosaurs. Por que dinossauros? Por que o engenheiro escrevendo sobre dinossauros? O que te, né? Esse é um assunto que chamou minha atenção quando eu estava muito jovem ainda. Eu me lembro quando eu li o meu primeiro livro sobre dinossauros. Eu estava ainda fazendo curso primário, né? E eu ficava sempre pensando sobre esses animais. Será que eles existiram? E depois de algum tempo, quando eu já era um rapaz assim de uns 18, 19 anos, um dia eu me deparei com uma declaração escrita numa das lições da escola sabatina, um texto mencionando que o caso, por exemplo, da ocorrência do dilúvio, porque nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, né, na ocorrência desse dilúvio, que foi um dilúvio de proporções mundiais. Mas então, todas as religiões acreditam, não? Só adventista? Exato. Católica e vai... todas as religiões que acreditam no da linha cristã acreditam, né, na existência do dilúvio. Quer dizer, no caso, o dilúvio ter ocorrido, né? Mas o fato é que essa declaração que eu li estava dizendo exatamente que o dilúvio não tinha sido enviado por Deus somente para destruir uma raça de homens pecadores, depravados, mas tinha sido enviado para destruir aquelas criaturas aberrantes, criaturas bizarras, que Lúcifer, no caso Satanás, teria desenvolvido através dos seus engenhosos métodos de amalgamento. Então isso aí me chocou muito, sabe? Porque eu sempre entretive aquela ideia, aquele pensamento de que o dilúvio tinha vindo só para destruir os homens, como se fosse um ato punitivo vindo de Deus para com a humanidade pecadora. Inclusive porque tem a questão da arca que salvou os animais. Então, nessa teoria, não teria salvo os dinossauros. Não. E existe um pensamento de uma autora norte-americana, a senhora Ellen White,
ela diz que dos animais que Deus havia criado, esses foram preservados na arca. Mas dos animais que Deus não havia criado e que tinham sido desenvolvidos através de métodos de amalgamento, esses foram destruídos pelo dilúvio. Então isso aí firmou mais o meu pensamento com relação a esses animais. A partir daí eu passei a prestar mais atenção nesses detalhes, procurei ler mais literatura sobre esses animais. O seu livro é ficção? É uma obra de ficção. Que conta a história de um rapaz chamado... Richard. E esse Richard tem 21 anos, é um jovem muito inteligente e ele desenvolve uma teoria. Porque em determinado dia ele chega em casa no final do dia cansado e se depara com um jornal em cima da mesa e lê uma manchete de primeira página do jornal, dizendo que os cientistas anunciavam que eles tinham sequenciado e também sequenciado o genoma do camundongo. Então ele ficou assim interessado naquilo, começou a ler o artigo e também esse artigo comentando, né, sobre as possíveis consequências de uma realização dessa no campo científico. Então ele se perde nas suas imaginações e a partir daí então ele começa a pensar e a desenvolver as suas ideias sobre como os dinossauros vieram à existência e como eles foram destruídos. Quando se fala em dinossauros, se fala em milhões de anos. E a Bíblia também. E a Bíblia, quando fala, a Bíblia não fala em milhões de anos. Fala da criação do mundo, não em termos de milhões. Como Exato. Você vê isso? Olha, nós, especialmente os adventistas, nós acreditamos que a história humana na Terra, ela tem aproximadamente 6.000 anos. Assim como os judeus também. Também acredito, né? Então, quando fala a questão de milhões, você acredita o quê? Que deteriorou-se mais rápido, por isso aparenta ser mais anos do que... Não, porque, veja bem, a Bíblia, no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, veja bem uma expressão interessante que nós encontramos nesse texto aí. E a terra era sem forma e vazia. Então, a terra já existia. Já existia, mas não tinha nada. É provável que a Terra já existisse há milhões de anos. Quando os cientistas eles fazem os testes radioativos para determinar a idade de determinadas rochas e chegam à conclusão de que aquelas rochas têm milhões de anos, entendeu? Eles não estão muito longe da verdade. Mas no